Então, pessoal, a gente vai então estar falando agora sobre princípios espirituais. Então, vocês acompanhem aqui no telão, tá? Que vai ficar mais fácil. A gente vai passar alguns vídeos também. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês façam. Se tiver dúvida, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Na apostila aí está esse primeiro tópico, que é sentidos naturais e espirituais. E a gente vai estar falando então sobre eles, tá bom? Da mesma forma como nós possuímos sentidos naturais para interagir neste mundo terreno, também possuímos sentidos espirituais para discernirmos o mundo espiritual. Eles precisam ser desenvolvidos e nos auxiliar nesta batalha espiritual que é travada nas regiões celestiais. Quais são os sentidos naturais, pessoal? Olfato, paladar, tato, audição e o principal, visão. Então, através desses 5 sentidos naturais, nós nos locomovemos aqui neste mundo. Imagina se você não tiver a visão. Você vai ter facilidade de se locomover aqui? Se você não tiver audição, você está entendendo? Então, os sentidos naturais, eles são importantes para nós vivermos aqui nessa terra. E da mesma maneira, existe uma correlação com os sentidos espirituais. Você precisa ter os sentidos espirituais, e nós vamos ver aqui, os sentidos espirituais referenciando aos sentidos naturais, para você entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Senão você vai ficar cego. Senão você não vai enxergar, não vai ouvir o que está acontecendo no mundo espiritual. E dessa maneira você não vai conseguir enxergar essa batalha espiritual. O que tem acontecido hoje em dia é que os sentidos espirituais têm sido muito pouco desenvolvidos, pois os sentidos naturais têm sufocado os sentidos espirituais, levando-nos a tomar decisões erradas que acabam comprometendo nossa vida e nos afastando do centro da vontade de Deus. Então, muitas vezes nós damos muito valor para os sentidos naturais, tomamos decisões em cima do que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo, e muitas vezes nós somos enganados, muitas vezes nós tomamos decisões erradas, porque nós estamos tomando essas decisões em função desses sentidos naturais. Nós precisamos dos sentidos espirituais para que Deus ele venha nos trazer convicção do direcionamento, dos passos que nós devemos dar para que nós não venhamos a tomar decisões erradas. Muitas vezes há um conflito entre os sentidos naturais e os espirituais. Precisamos nos posicionar e entender que Deus quer usar os nossos sentidos espirituais para que seus propósitos venham se cumprir em nossas vidas. Então Deus, Ele quer usar os nossos sentidos espirituais, eles vão ser importantes para a gente discernir o que está acontecendo no mundo espiritual e também para a gente discernir aquilo que está acontecendo neste mundo terreno. Muitas vezes, obras do diabo, nós conseguimos detectar, nós conseguimos discernir quando nós utilizamos os sentidos espirituais. E nós vamos ver alguns exemplos. Um dos maiores problemas que encontramos para que os sentidos espirituais não se desenvolvam é o pecado. Através dele, os sentidos espirituais são paralisados e não conseguimos discernir no mundo espiritual. Então, aquele que está refém ao pecado, a gente falou muito no começo, falamos sobre pecado, falamos sobre a influência do diabo, sobre o livre-arbítrio, falamos sobre tentação. Tudo isso preparando para a gente chegar aqui agora. Se você não está tendo vitória contra o pecado, o que está acontecendo? Os teus sentidos espirituais estão sendo o quê? Bloqueados, paralisados. Você está ficando insensível ao mundo espiritual. Por causa do quê? Por causa do pecado. Seja ele qual for. Mágoa, ressentimento, falta de perdão, seja ele qual for. Você está, desta maneira, tendo dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo espiritual. O pecado ele começa a bloquear. Vamos ver lá em Salmo 115, 4-8, diz assim: os ídolos deles são de prata, ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Agora presta atenção, semelhantes a eles
sejam os que fazem e todos os que nele confiam. Pessoal, presta atenção aqui que tem algumas coisas que não está na apostila. Que nem esse texto não está aí na apostila. Se quiser marcar, tudo bem. Então, esse é um texto que está falando sobre a idolatria, né? Que aqueles que confiam na idolatria, nos ídolos, eles vão se tornar o quê? Iguais aos ídolos. Você tem boca, mas você não vai falar. Tem ouvidos, mas não vai ouvir. Tem olhos, mas não vai ver. Mas o quê? No sentido espiritual. Quando existe o pecado, quando o pecado ele está tendo domínio sobre a vida do cristão, os sentidos espirituais deles ficam bloqueados. Você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue ver o mundo espiritual que está acontecendo, você não consegue discernir o mundo espiritual através dos teus sentidos espirituais. Você não consegue entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Então o pecado ele faz com que os teus sentidos espirituais eles venham ser bloqueados. É como se você estivesse nessa vida sem enxergar, sem ouvir, sem sentir, sem nada. Com os 5 sentidos bloqueados. E aí você vai ter muita dificuldade de fazer qualquer coisa. Muita dificuldade. E é desse jeito que acontece no mundo espiritual. O crente que tem os seus sentidos espirituais bloqueados pelo pecado, ele não consegue discernir o mundo espiritual, ele não consegue andar no mundo espiritual, ele entra, sai, vai para cá, vai para lá, ele não consegue enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, o pecado ele traz toda essa consequência. Vamos ver então aí os sentidos naturais, a importância deles, né? A visão. Este sentido possibilita enxergar tudo o que se passa ao nosso redor. Podemos distinguir formas naturais e abstratas, cores, profundidade, distância, leitura, quantidade e pode nos dirigir para onde quisermos. Então, a visão é importante, pessoal? Sim. É importante, né? Vamos ver lá outro sentido, audição. Este sentido possibilita que venhamos a captar informações diversas para o nosso aprendizado. Serve também para distinguirmos sons variados como apito, buzina e etc. Então, este sentido também ele é importante. Não é verdade? Ele é importante. São os dois principais. A audição e a visão são os dois principais sentidos que nós temos. Olfato. Este sentido auxilia para podermos distinguir odores saudáveis, comida, perfume, etc. E odores que venham a nos alertar de algo errado. Gás escapando, fumaça, comida podre, cocô e etc. Então, esse sentido também ele é importante. Às vezes você vai na geladeira, você abre a geladeira e você sente um cheiro ruim. Tem alguma comida que está lá estragada. Aí você vai procurando lá e vai farejando até que você acha lá o que está podre. Aí você joga fora. Se você não tivesse esse sentido, você acabaria comendo uma comida que depois ia trazer problema para você. E no mundo espiritual também, do mesmo jeito. Se você não consegue sentir aquilo que é bom, você não consegue discernir, por exemplo, doutrinariamente aquilo que vem de Deus, aquilo que é enganação do diabo, você acaba comendo uma comida contaminada e assim vai te trazer prejuízo. Paladar. Este sentido serve para identificar o sabor dos alimentos através das papilas gustativas, ativando o córtex do cérebro, levando-o a acionar o estômago e produzindo uma sensação de bem-estar, contribuindo na ingestão do alimento. Então, paladar também ele é importante. Voltando lá no olfato, muitas vezes, vou já adiantar um pouco, como que a gente caracteriza o olfato no sentido espiritual? Muitas vezes você entra num lugar, num ambiente, numa célula ou numa casa, e aí você começa a sentir cheiro de perfume. Aí você fica, mas quem está usando perfume? Aí, ou você começa a sentir cheiro de enxofre. Ou você começa a sentir cheiro de cigarro. Ou você começa a sentir cheiro de vela queimada. Então, não tem nada lá no local, no ambiente, mas você começa a sentir o cheiro. Você começa a procurar de onde está vindo isso daí. Entende? É o teu sentir espiritual, é o olfato espiritual que está sentindo esse cheiro. E muitas vezes ele determina, ele vai te mostrar que um trabalho de feitiçaria, um despacho foi feito
e aí Deus ele vai te trazendo discernimento de como você orar para quebrar aquela influência. Então é uma maneira de você identificar muitas vezes o que está acontecendo, se é perfume, geralmente perfume está associado com a pombagira, né? E aí vai te dando discernimento do que está acontecendo no ambiente, no local, na casa, na família, na célula. Você entra na célula e começa a sentir cheiro de vela queimada. Então, aí você tem que entender que Deus está te trazendo um discernimento no mundo espiritual, e aí você entender que tem uma influência espiritual através de um trabalho que foi feito, e aí você começa a orar especificamente, orando, quebrando, anulando toda aquela influência do mal. Então, esse sentido espiritual e outros sentidos espirituais, eles são importantes. Agora, se a pessoa ela chega e você começa a sentir cheiro de, por exemplo, de flores, né? De flores de cemitério, né? Então você já, aquele cheiro de flor de cemitério, espírito de morte. Espírito de morte. Cheiro de flor de cemitério. Então, é um espírito de morte. Então aí você já começa a orar, Deus vai começar a te dar discernimento para orar, para interceder. Então o sentido espiritual ele é importante por causa disso, tá? Paladar, a gente falou aqui, muitas vezes você está vendo uma ministração, né, uma pregação, e aí você discerne, não, aquilo que está falando não tem base bíblica. Então você consegue separar, não, eu vou reter o que é bom. Eu só vou comer, me alimentar daquilo que é bom, daquilo que está na palavra de Deus. Entende? Você consegue discernir aquilo que é heresia, aquilo que é carne e aquilo que vem do Espírito de Deus. Então é um sentido também importante na hora que você está recebendo uma ministração. Tato. Esse sentido nos auxilia para distinguirmos temperatura e formas. Muitas vezes você está no fogão, você chegou perto da boca do fogão e você já... Tem gente que tem uma doença que lá não sente. E aí acaba se queimando, acaba tendo problema. Então vocês estão entendendo como é importante os sentidos naturais, da mesma forma os sentidos espirituais. Vamos ver agora os sentidos espirituais. A visão espiritual, ela nos auxilia para enxergarmos o mundo espiritual, tanto a ação dos demônios como as coisas de Deus. Então quem tem a visão aberta, o sentido espiritual da visão aberta, ele enxerga os demônios, né? Consegue enxergar os demônios que estão agindo, consegue enxergar o mundo espiritual com o dom da visão. A gente vai ver aqui um vídeo, um clipezinho de um filme. O rapaz, ele tem a visão aberta, então ele enxerga os demônios. Então ele está assim e os demônios começam para cá, para lá. Thomas, né? Thomas. Então presta atenção. Chamo eles de Bodax. Você não faz isso na cara. Ontem, quando finalmente vi um, mostrei o dedo do meio pra ele, mano. Você não fez isso. Se eles descobrirem que você consegue vê-los, eles vão matar você. Eles vão matar você. Quer um conselho? Quero. A Carla prefere chocolate do que flores. E devia acender umas velas também. Velas? Uhum. Obrigado, boa ideia. Foi por pouco. Isso teria sido bem estranho. Vocês dois têm alguma coisa. Eu não sei o que, mas tem alguma coisa. Somos estranhos e bem ferrados. Mas tá tudo bem. Eu não sei. Você é super legal.
Então nega que eu sou estranha, mas concorda que eu tô ferrada? Concordo sim, eu entendo seu problema. Ser estranho pode ser divertido, pode até ser legal, mas tá ferrado não é nada legal. Mas você é bem estranha. Aceito sua desculpa. Tenho que ir. Se cuidem os dois. Não é comigo que tem que se preocupar. Eu não sei, não. Também tenho que trabalhar, Odd. Ah, tá bom. Tchau, meu amor. Stormy! Eu já tô com saudade. Às vezes ele é bem estranho. Eu concordo. Até mais. Podem se passar meses sem que eu veja um Bodak. Mas quando eles aparecem, é sinal de que a carnificina e o derramamento de sangue não vão demorar. Bom dia. Eles não causam isso, eles se alimentam disso. Quanto mais Bodaks aparecem, maior é a festa. Eles são atraídos pelo mal, como as abelhas são pela flor. Eles sabem quando a morte está a caminho e querem assistir. Eles não aparecem para uma morte comum. Eles querem o extremo, a violência operante e o terror. A morte da Penny Callisto não foi terrível o bastante para trazer um único Bodak para o nosso mundo. Essa cidade está com sérios problemas. Uma das minhas estranhas habilidades é que quando eu tenho que encontrar alguém, como agora o cara assustador na lanchonete, é só eu andar à toa por aí e de repente eu dou de cara com ele. Esse é um talento que eu nem sei o nome. A Storm chama isso de magnetismo mediúnico. Por que tá aqui tão cedo? Sentiu minha falta? Sempre. Mas eu tô aqui porque eu tô atrás de um cara assustador. Bom, com você não pode ser de outro tipo. Meu magnetismo mediúnico me trouxe até aqui. Isso é ruim pros negócios. Por quê? Ninguém pode vê-los além de mim? Como pode um bando de espíritos do mal deslizadores e um cara que parece fungo ser bom pros negócios? Ui, o homem do fungo me assusta, não dá pra esquecer ele. Olha, Storm é um dom e eles não teriam me dado se não fosse pra eu usá-lo. Talvez não seja um dom. É um dom. E eu não tenho a opção de usá-lo ou não. Toma, pega minha chave. E por favor, aparece vivo pro jantar, porque lembra, eu não consigo ver os mortos. Elas estão tão lindas. E são boas meninas. Tem sorte por terem você. É o que todos dizem. Até agora parece que tá tudo bem por aqui. Eu devia ter escutado ela. São muitos. Muitos. Muita gente vai morrer por aqui. O chefe.
Então, quando você tem a visão aberta, espiritual... Agora, pessoal, Deus ele dá esse desenvolvimento na vida de cada um conforme na área em que você está trabalhando, na área que você está atuando. Quem trabalha com libertação, com batalha espiritual, tem alguns sentidos a mais desenvolvidos, né? Mas tem alguns que todos nós devemos ter. A audição. Através da audição espiritual, com ela nós podemos distinguir entre a voz de Deus e a voz do diabo, procurando nos confundir, afastando-nos do centro da vontade do Senhor. Então, na aula passada, foi perguntado aí, mas como que eu sei que é o Espírito Santo que está falando? É um sentido, você tem que ter sensibilidade à voz de Deus, para você saber se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus, em todas as suas decisões. Você precisa distinguir se aquilo que está na tua mente, aquela decisão que você vai tomar, é a voz de Deus, ou é a voz do diabo, ou é a tua voz interior. Isso está desde lá nas primeiras lições, né? A gente falou isso desde as primeiras lições. Você precisa andar em espírito, viver em espírito, porque se você viver na esfera da alma, nós fizemos aquele círculo lá, aquele gráfico, você não consegue discernir, está junto, o corpo está junto com a alma, está junto com o espírito, e você não consegue discernir, então tem que separar. Você tem que, para você discernir aquilo que vem do corpo, da carne, aquilo que é da alma, teu, e aquilo que é do espírito. E aí você consegue ter discernimento. Agora, tudo isso aí é uma prática de vida diária, no dia a dia. Você tem que buscar esse discernimento, viver dessa maneira, para que dessa maneira os teus sentidos espirituais eles venham a ser desenvolvidos. Exatamente. Quando você intercede, você fica no lugar da pessoa. E aí você começa a sentir, se os teus sentidos espirituais eles estão desenvolvidos, você começa a sentir o que a pessoa está sentindo. Então o que aconteceu com o Igor? Ele começou a ouvir aquilo que o rapaz estava ouvindo. Entende? E aí isso ajuda, porque aí você consegue interceder pela pessoa de uma forma mais eficaz. Com propriedade, né? Então é importante os sentidos espirituais para você no dia a dia, não somente para você, mas para você poder ajudar outra pessoa. Entende? Não precisa você necessariamente estar envolvido diretamente no trabalho de libertação. Mas no dia a dia, você pode ser um instrumento de Deus, né, para abençoar vidas. Olfato, nós falamos, né? Muitas vezes nós sentimos cheiro de enxofre, vela queimada, perfume, pinga. Pinga, eu já senti várias vezes enxofre, vela queimada, perfume, caracterizando que um trabalho foi realizado e precisa ser desfeito para que vidas sejam libertas. Entende? Então, você vai na célula, aí chega lá na célula, você começa a sentir cheiro de pinga. Aí você fala, pô, o anfitrião aqui está tomando pinga? Né? Ou vela. Que tem vela aí, incenso, né? Então tudo isso daí é no sentido espiritual. E aí isso te dá discernimento para você orar de uma forma mais eficaz. Lá no final, nós vamos fazer, quando entrar na última lição, que é a aplicação dentro da célula, a gente vai fazer uns exercícios para vocês colocarem tudo isso em prática. Então você vai entrar na célula, eu vou colocar uma situação. Você vai entrar lá, vai estar sentindo cheiro de enxofres. E o que você faz? Como que você age? Está acontecendo isso, aquilo. Você está ouvindo alguma coisa. Você está tendo um sentimento de angústia, de tristeza. E aí eu quero ver como que vocês vão colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam até agora. Entende? Então é importante. Paladar. Precisamos sentir o gosto do alimento espiritual, Bíblia e oração, para que possamos nos alimentar, nos fortalecer e crescer no Senhor, discernindo doutrinas hereges e chegando assim até o centro da vontade de Deus. Eu estava falando para o Igor no começo, né? Todo o material que eu estou passando para vocês, né? Questione, se tem alguma coisa que vocês não concordam, mas questione criticando com bases bíblicas, né? Eu não concordo por causa disso. Porque no final, lá na lição 9 de libertação, eu vou entrar com um assunto, uma pergunta, e vocês vão ter que decidir. Ou é um caminho ou é outro caminho, e com bases bíblicas. Então, no semestre passado, teve 2 grupos, né? E cada um dos grupos teve que colocar bases bíblicas para referenciar
aquela visão doutrinária que tem do assunto. Então a gente vai fazer isso. A gente vai colocar para vocês poderem se posicionar. Tato. Precisamos discernir setas do diabo sobre a nossa vida física, emocional e espiritual, para que venhamos a nos posicionar, repreender e contra-atacar, evitando de sermos atingidos e ficarmos paralisados no caminho. Então, o tato espiritual, ele é importante para todos nós, né? Para a gente discernir aquilo que vem do diabo, aquilo que é de nós mesmos, né? Pessoal, perguntas aí, sentidos naturais e espirituais, dúvidas, tranquilo? Vocês vão tirar 10 então, nesse assunto, né? Vão tirar 10. Então vamos lá. Tem um problema que agora você não vem a pergunta, né? Você vai fazer a prova, a pergunta aparece. Vamos lá, pessoal. Portas de entrada e portas de saída. Vocês ouviram muito aí, alguns ouviram muito aí, mas o que é isso? Que negócio é esse? Porta de entrada, porta de saída? Vocês precisam entender o mecanismo, o significado, o conceito disso. Entende? Porque muitas vezes você vai orar, por exemplo, o Alcir, semana passada, ele foi pregar nos adolescentes, e aí ele levou eles a fazer uma oração onde que eles estavam orando, fechando todas as portas de entrada e saída. Quem nunca ouviu essa oração, fala, mas que negócio que é esse? Né? Que negócio que é esse? Né? Então, mas se você entender o conceito, e depois a Val ela vai dar um testemunho, né, do que ela contou para mim, eu falei, faz assim, aí ela colocou em prática, e aí ela vai contar então o testemunho. Tá? Então, a gente entendendo o significado disso, a gente faz essa oração e a gente vai, como se diz, a gente vai sofrer menos. A gente vai sofrer menos. A gente vai ver alguns assuntos aí que estão relacionados uns com os outros, né? Para depois vocês entenderem. Então vamos lá. Os sentidos naturais, nós já falamos sobre sentidos naturais espirituais, agora presta atenção. Os sentidos naturais são portas de entrada da influência maligna sobre a vida das pessoas. Toda influência maligna, ela primeiro acessa os sentidos naturais. Primeiro os sentidos naturais. Então vamos ver aqui, ó. Aqui está o capeta, né? Com o tridente, né? E você está aqui. O diabo ele sempre olha para você como corpo, a alma e espírito. Tá? Então ele lança uma seta inflamada, uma influência maligna. O primeiro acesso que ele vai ter vai ser através do corpo físico. Como que ele entra através do corpo físico? Através dos sentidos naturais. Essas setas são o quê? São setas, né, que tem uma característica eletromagnética. Você não vê, você não enxerga, mas ela é lançada e aqui tem os sentidos. E ela vai entrar pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, né? Pelo paladar. Ela vai entrar por algum desses daqui. Ela entrou por essas portas, são portas de entrada. Os sentidos naturais, eles são portas de entrada. Entrou por alguma dessas portas, vai ser alojada onde? No cérebro. Vai direto pro cérebro. Todos os nossos sentidos naturais, tudo aquilo que entra através dos nossos sentidos naturais, primeiro vai tudo pro cérebro. O cérebro é o gerenciador do corpo humano. Então tem áreas específicas no nosso cérebro que estão ligados à visão, à audição, ao tato, ao paladar, a cada um dos nossos sentidos naturais. Então, aquela seta inflamada, ela entra e vai ser alojada já naquela área do nosso cérebro que diz respeito àquele sentido natural. Aí, a partir deste momento, o que acontece?
dependendo da influência maligna, o cérebro ele vai liberar uma química no teu organismo. Ele libera uma química no teu organismo, que os médicos falam, que são os neurotransmissores, né? Que são os hormônios. Então isso é liberado no teu organismo. Então muitas vezes, por exemplo, vem uma seta inflamada de angústia. Vai aqui para o teu cérebro. O teu cérebro vai liberar, né, uma química para tentar combater o quê? Aquela angústia. O que ele vai liberar? Ele vai liberar o quê? A serotonina. Serotonina é um neurotransmissor de prazer, de alegria, né? Da mesma forma, a gente vai ver isso na lição que fala sobre a fisiologia do ser humano. Da mesma forma, ele pode lançar uma seta inflamada que venha bloquear a serotonina no teu organismo. Então vem a angústia e ele bloqueia a serotonina e aí você entra em depressão. Porque não está sendo liberada a serotonina no teu organismo. Você come algum alimento, está bloqueando. Então a tua oração ela tem que ser específica. Você tem o discernimento do que está acontecendo. É uma seta inflamada, é uma influência maligna. Então você se posiciona, ora especificamente, bloqueando essa influência. Como que você bloqueia essa influência? Fecha todas as portas de entrada. Oração específica. Em nome de Jesus, eu fecho todas as portas de entrada. Eu sei que as portas de entrada são os meus sentidos naturais. Eu fecho todas as minhas portas de entrada para toda a investida do diabo sobre a minha vida que queira estar me oprimindo. Então você está tendo uma opressão, você está sentindo uma opressão, você discerniu que é uma opressão maligna. Primeira coisa que você faz, você fecha todas as... Porque se você não fechar as portas de entrada na tua vida, o que vai acontecer? Você vai estar batendo contra o diabo vai estar lançando seta. Vai estar batendo e vai estar lançando seta. Entende? E muitas vezes não tem fim isso. Então você fecha as portas de entrada. Fechou as portas de entrada na tua vida, você bloqueia aquela influência espiritual. É um primeiro passo que você tem que fazer. Depois, se você quer ir um pouco mais adiante, aí você vai, nós vamos ver depois mais para frente, você vai enclausurar esse demônio aqui. Você vai repreender ele, né? Aí você vai bater de frente com esse demônio que está te perturbando. Enquanto que você não bater de frente dele, hoje ele te perturbou, amanhã ele vai te perturbar de novo, depois de novo. Então você tem que tirar esse capeta aqui da tua frente. Você tem que repreender ele, expulsar ele, né? Para que ele não mais... Vai vir depois outro no lugar dele? Vai, mas é desse jeito, no dia a dia. Fala. Paulo, uma palavra que você fala bastante é potencializar. Isso. Satanás, por exemplo, através dos sentidos, ele pode, por exemplo, potencializar a nossa visão, fazer com que nós olhemos para coisas que não se deve olhar. A nossa gustação, a mesma coisa, ele pode fazer isso. Sim. Não é? Sim. A audição. A gente vai entrar isso lá na fisiologia humana. Compulsões que nós temos muitas vezes, né, em várias áreas, e que muitas vezes é uma influência espiritual que está potencializando aquela deformidade fisiológica e fazendo você ficar dependente compulsivo em alguma área. O que muitas vezes acontece? O diabo ele vem potencializar deformidades de alma. Então tem uma deformidade de alma e ele faz com que aquilo se torne algo crônico. E aí você não consegue vencer. Por quê? Porque existe uma influência espiritual. Então aí você bloqueia, você faz essa primeira oração de bloqueio, você bloqueia a influência espiritual e dessa maneira, naquele momento, você tem mais facilidade de se posicionar e repreender a influência do maligno. Então, isso significa portas de entrada. Paulo, e essa oração tem que ser diária ou só quando você sente? Eu faço diariamente, porque eu não vou esperar o capeta me perturbar. Então, em nome de Jesus, no dia de hoje, todas as portas de entrada na minha vida sejam fechadas. Em nome de Jesus, eu proíbo qualquer influência maligna que venha sobre a minha vida, diretamente ou indiretamente. E eu faço a manutenção preventiva, né? Aí se tiver uma influência maior, aí eu já vou distinguindo o que está acontecendo.
mas você pode fazer isso no dia a dia. Tudo bem? 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos, o quê? Os vossos sentidos naturais. Os sentidos naturais de Eva foram corrompidos. Satanás entrou para seduzir Eva através dos sentidos naturais. Ela viu com a visão que era um fruto agradável, ela desejou aquilo no paladar, deu água na boca, sentidos naturais. Isso é a parte da simplicidade e da pureza que é em Cristo. Então, a influência espiritual, toda a tentação, toda a investida do diabo, primeiro ele acessa na nossa vida através dos sentidos naturais. Isso vai cair na prova. Isso precisa saber. Entende? Através dos sentidos naturais. Se os teus sentidos naturais estão corrompidos, então o diabo ele vem e acessa facilmente. Se os teus olhos estão corrompidos, o que você está vendo? O que você está ouvindo? Você está ouvindo música mundana? Pronto, já está a brecha está escancarada. O que você está vendo? Então tudo isso vai trazer o que? Legalidade para o diabo ele trazer influência sobre a tua vida. Tá? O objetivo da influência maligna é contaminar, corromper o nosso corpo, alma e espírito, despertando o pecado no corpo, as deformidades de alma e paralisando o desenvolvimento do nosso espírito. Então ele entra através do nosso corpo, bagunça o fisiológico nosso, existe um desequilíbrio no nosso fisiológico, você começa a viver uma vida no teu fisiológico, na tua alimentação, tudo que diz respeito ao teu corpo físico fica desequilibrado. Então já começa aí. Vai para a alma. Nós vimos lá que o corpo está junto com a alma, com o espírito. Então tudo de mãozinha dada. Lembra disso daí? Então a influência que está acontecendo aqui no corpo vem para a alma. A influência maligna que acessou o corpo, depois ele vai passar para a alma. Vai te oprimir. Vai despertar deformidades de alma. Né? E depois vai influenciar o espírito. Vai bloquear toda a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Então, é um pacote completo. Primeiro ele entra através do corpo, depois ele acessa a alma e depois ele bloqueia o espírito. Tá? A gente precisa entender isso. O diabo ele tem esse caminho. Toda vez que ele olha para cada um de nós, ele olha a gente como corpo, alma e espírito. Isso nós vimos tudo lá na primeira aula. Entende? Agora a gente está trazendo esse assunto para vocês entenderem agora a praticidade de como colocar isso em prática, no dia a dia. Entende? De como repreender. Muitas vezes você está tendo um problema na tua alma, pensamentos que tem como causa raiz lá no teu fisiológico. Então, você tem que entender isso e tem que repreender. A tua oração ela tem que ser específica. Vai no fisiológico e não na alma. Entende? Fala. Posso fazer uma perguntinha? Então, esse negócio do fisiológico. Quando a pessoa tem um vício, aí, nesse caso, se ora como? Então, a pessoa ela tem um vício. Já o fisiológico dela já está comprometido. Ela já tem, independente da influência espiritual, ela já tem um problema fisiológico. Dependência química. Então, no cérebro dela, já se criou entre os neurônios um caminho. E esse caminho que foi criado... Isso para qualquer tipo de vício, viu, pessoal? Seja bebida, seja cigarro, seja sexo, seja o que for. Então, dentro do cérebro, existem os neurônios, vamos dizer assim. São os pontinhos aqui dentro do cérebro. Esses pontinhos, eles soltam raios aqui, para vocês entenderem. Eles soltam raios. E aí existe uma ligação entre um e o outro. Tá? E vai havendo uma ligação entre um e o outro. Quando você está viciado em alguma coisa, quando existe uma dependência em alguma coisa, cria-se um caminho, por exemplo, dependência química, entre um neurônio e o outro. Então, cada vez que você vai alimentando aquele vício, esse caminho ele vai ficando mais forte e vai ficando mais longo. Tá? Seja qualquer vício que for. Isso sem entrar na parte espiritual.
Sem entrar na parte espiritual, somente na parte fisiológica. Nós vamos aprender isso lá nas últimas aulas. Aí o que você tem que fazer? O mecanismo é esse, do vício. Como que tem que ser a tua oração? Em nome de Jesus, eu secciono toda a ligação que existe nos meus neurônios que me fazem eu ter esse tipo de vício. Ou você vai orar por uma pessoa que está precisando de oração nessa área. Então você vai bloquear isso daqui, ó. Na hora que você quebra o caminho, bloquear não, você vai seccionar o caminho. Na hora que você seccionou o caminho, o que acontece? Aquela dependência daquele vício, ela começa a ser neutralizada. Ela começa, a pessoa, ela fala, pô, mas não estou com vontade de fumar. Mas ela começa a pensar com a alma como que é gostoso o fumo, ou a bebida, ou qualquer outra coisa. E aí ela fala, mas mesmo ela sem estar com vontade, muitas vezes ela acaba voltando, né? Mas aqui, o caminho ele já foi bloqueado. Isso somente fisiologicamente. Agora, entra a parte espiritual? Tem a parte espiritual. O que o diabo ele faz? Ele vai lançar influência espiritual, né? E vai fazer com que esse caminho seja todo dia reconstruído, fortalecido, para que a pessoa ela não venha dessa maneira ser liberta daquele vício. Então o que você tem que fazer? Você tem que fechar todas as portas de entrada na vida da pessoa ou na tua vida, e você tem que orar todo dia, né? Até que aquilo se torne, como se diz, você se torne liberto daquilo lá. Porque muitas vezes é imediato, muitas vezes não é imediato. A não ser uma intervenção divina de Deus, que você se torna liberto de uma vez, né? Mas quando não existe isso, você vai ter que exercitar a oração de uma forma mais específica. Já vou te dar a palavra, Roger. Aí você vai fazendo isso, entende? E vai orando pela pessoa, vai orando por você, até que esse caminho ele seja desfeito e você já não sinta mais a vontade, por exemplo, compulsão alimentar, em qualquer área. Nós vamos ver isso lá nas últimas aulas. Então você vai fazer essa oração e desta maneira você consegue ter resultado diante daquele problema. Fala. Eu fumei durante 22 anos. Aham. Mas um belo dia eu cheguei e falei, não quero mais fumar, e acabou. Sim. E nunca mais fumei. Isso aí, onde é que isso aí Posição de alma. Posição de alma. Livre-arbítrio. Tem gente que tem a vontade de decisão dele é mais forte do que o vício que ele está tendo. Tomou uma decisão. Entende? Agora, todos são desse jeito? Não. O teu caso específico é esse. Tem milhões de pessoas que não conseguem se libertar, precisa colocar adesivo de nicotina e outras coisas, porque não consegue, se tornam dependentes. Então, vai depender da estrutura fisiológica, psíquica, mental e espiritual de cada um. É isso que determina a pessoa tomar uma decisão como você tomou e pronto. Eu lembro que isso aí me causava muito problema estomacal, né? Aí uma vez eu fui num médico lá em São Bernardo, e um rapaz novo até. Aí ele falou assim pra mim, nessa época eu tinha parado de fumar. Aí ele falou pra mim assim, você fuma? Eu falei, parei de fumar. Fazia pouco tempo que eu tinha parado. Uhum. Ele falou pra mim assim, como é que você conseguiu? Eu falei, vergonha na cara. Vergonha na cara. Aí ele falou pra mim assim, então eu preciso ter, porque eu aprendi a beber na faculdade, na universidade, e hoje eu não consigo parar de beber, só bebia cerveja. Rapaz novo. E ele tinha um vício muito grande de bebida, segundo ele me falou. Né? Aí ele falou assim, eu preciso tomar uma vergonha na cara. Eu falei, precisa mesmo, porque então, eu parei. Muitas vezes, veja bem, Gê, por exemplo, a nicotina. Quando a pessoa é viciada no cigarro, a nicotina ela já está no cérebro. Já uma depender, o cérebro ele já busca, ele já pede aquele... Mas é pra gente, né? Entende? Então não é que a pessoa ela é sem vergonha, ela não consegue enfrentar aquilo lá, sozinha muitas vezes, né? Então depende de caso para caso, entende? Então a dependência, seja ela qual for,
ela traz esse problema fisiológico. Agora o diabo ele quer que você se afunda mais e mais. Aí entra a parte espiritual. Ele vai fortalecer aquilo que você já tomou decisão, aquilo que você já está viciado. Eu converti muito tempo depois ainda. Entende? Então, é isso que acontece. Lá em Efésios 4:13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então esse é o alvo e o objetivo de cada um de nós, chegarmos até a estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus, a nível de corpo, de alma e de espírito. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito tem que chegar à estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. Esse é o objetivo de cada um de nós. Vamos ver no caso de tentação, um exemplo aí. O corpo ele recebe um sinal de frequência que é captado pelos sentidos. No nosso caso, os olhos captam a imagem de uma mulher seminua. Então, sentido natural, visão, captou a imagem de uma mulher seminua. Esta mensagem vai para onde? Vai para o cérebro. O cérebro codifica essa mensagem e libera assim o hormônio masculino, que é a testosterona, que vai produzir uma reação química no organismo, despertando assim o desejo sexual. Então, vejam só, porta de entrada, visão, você recebeu a informação, vai para o teu cérebro libera a química no teu organismo, e aí começa a vir o desejo sexual. Todo esse é o caminho que acontece. Esse desejo é transmitido agora para a alma. O corpo está sentindo fisiologicamente aquela sensação, a alma também está sentindo. E aí ela começa a sentir todos os impulsos e sentimentos e desejos do corpo. Tudo o que está acontecendo no corpo, a alma está sentindo. Neste momento, a alma toma a decisão de ceder os desejos ou resistir. Então, a tentação, todos nós podemos passar e não é pecado. É pecado agora neste momento em que a alma ela vai tomar a decisão. Ou ela vai satisfazer o desejo do corpo, ou ela vai dizer não. É neste momento que a alma ela vai tomar a decisão. Sim ou não. Então até aí, até este momento não é pecado. Até este momento não é pecado. Então muita gente pensa que porque está sentindo um desejo, né, tá em pecado. E o diabo usa isso para oprimir e para angustiar. Então a gente precisa entender que a tentação não é pecado, mas a partir do momento que você toma a decisão... E o que é tomar a decisão? Você veio toda essa influência. E aí você começa na tua mente dar continuidade para aquilo que você está sentindo. Aí você já pecou. Aí é aquilo que diz a palavra de Deus. Se no teu pensamento você já pecar, você já concordar com o pecado, você já pecou. E depois vem a consumação e a morte, né, espiritual nesse sentido. Se você ceder como alma, já pecou. E o próximo passo é a consumação do pecado, que vai gerar morte espiritual e permitir uma legalidade para que o corpo venha se satisfazer quando ele quiser. Então, vem toda essa influência, teu corpo fisiologicamente ele está sentindo tudo aquilo, a tua alma começa a sentir naquele momento que você tem que dar um break. Se naquele momento você não der um break, aí já era, já foi. Aí você já pecou. E aí a consequência é que lá na frente você vai consumar o pecado. Tiago 1:13-15 diz assim: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, você deu lugar para a concupiscência carnal, concebe, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte espiritual. Entende? Então você deu lugar na tua mente, você já pecou, já traz uma consequência. Mas depois vai ser... fatalmente você vai consumar o pecado depois. Seja ele qual for. Nós estamos falando aqui sobre sexo, mas em qualquer área. Se você deu lugar, você já, daqui um dia, daqui 2 dias, daqui 10 dias, você vai, fatalmente, você vai concretizar, você vai consumar
aquilo que você deu lugar no teu coração. E o Satanás sabe naquilo que você vai vulnerar. Sabe, ele sabe as áreas que nós somos mais falhas, né? Tudo bem até aí, pessoal? Portas de entrada? Tranquilo? Vai cair na prova. Quais são as portas de entrada? Não vou falar. Aí vocês têm que saber o que é, quais são. Tá? Sentidos naturais. Isso. Aí eu vou falar quais são. Pessoal, portas de saída. Vamos ver se dá tempo. Dá tempo. Nós vimos porta de entrada, são os nossos sentidos naturais. Agora, portas de saída. Porta de saída nós temos boca e mãos. Aí você pode dizer, mas onde está escrito isso na Bíblia, que a boca e as mãos são porta de saída, né? A gente está procurando trazer base bíblica para vocês, né? Então, vamos ver na palavra de Deus. Boca. Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, toda contaminação, ela vem através da boca. Porta de saída. Muitas vezes você entra no ambiente, numa casa, e você vê que o ambiente está carregado. Opressão, angústia. Por quê? Porque tem as pessoas que estão naquele local, elas estão conversando normalmente, mas elas estão colocando para fora tudo aquilo que está no coração delas. Se elas estão angustiadas, se elas estão oprimidas, se elas estão rancorosas, se elas estão com raiva, com ódio, falta de perdão, tudo aquilo está sendo vomitado naquele ambiente. E aí você entra e você se sente mal, oprimido. Você vai para a célula e aí você, mas está pesado. O que está acontecendo? O ambiente está carregado. Por quê? Porque contaminou através da boca, daquilo que está sendo falado, né? As pessoas que estão conversando, está sendo liberado aquilo que está no coração. Não precisa você falar mal, gritar, brigar. Você está conversando normalmente. Aquelas palavras que você está conversando normalmente está vindo junto o quê? Aquilo que está no teu coração. Se você está angustiado, você está conversando com a pessoa já está sendo contaminada com a tua angústia. Vocês já tiveram experiência? Você vai conversar com a pessoa, daqui a pouco se sente mal, se sente oprimido, angustiado, você não quer sair, você quer sair de perto da pessoa. Por quê? Porque você está sendo contaminado. Agora, todo mundo tem essa sensibilidade? Nem todo mundo tem essa sensibilidade. Mas quando você tem essa sensibilidade, muitas vezes você não sabe o que é isso. Você está sendo contaminado por aquilo que... Então o que você tem que fazer nesse caso, pessoal? Qual é a tua oração? Fechar as portas de entrada. Entrada de quem? Da influência Abrir maligna. as portas de entrada para não ser afetado. Sim, o que mais que você pode fazer? Repreender toda a influência maligna. Fechar as portas de entrada e saída na vida do fulano. Eu estou conversando com o Igor, aí eu estou conversando com ele, estou me sentindo mal, oprimido e tal. Então, primeira coisa, fecha as portas de entrada na minha vida. Segunda coisa, bloqueio, enclausuro ele. Porta de entrada para que o diabo não venha acessar e porta de saída para que não venha me contaminar. Fala. Ah, não? Você sabia que eu fiz isso lá em casa com meu marido? Dentro de casa, qualquer lugar. Qualquer lugar. Funciona muito bem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso. Por quê? Porque se você não fizer isso, você começa a entrar no jogo do diabo. Você começa a entrar no jogo do diabo, começa a brigar com a pessoa, porque você está sentindo aquela opressão, começa a brigar, começa a ficar mal. Então, tudo isso começa a acontecer em função dessa contaminação que existe. Vamos ver lá. Nós vimos boca, então, portas de saída, boca. Mãos. Mãos também são portas de saída. Marcos 6:2. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Então, portas de saída, mãos também. E a gente vai ver alguns exemplos aqui. Marcos 16, 17 e 18. E esses sinais acompanharão aos que crerem.
em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Mãos, porta de saída. Porta de saída tanto para abençoar, como para amaldiçoar. Atos 5:12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Atos 8:17. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Então nós vemos aí que a imposição de mãos ela serve para curar, para impor a mão para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Atos 13:3. Então depois de jejuaram, oraram, lhes impuseram as mãos, os despediram. Então, obra do ministério, né? Consagração ministerial, também a imposição de mãos. Atos 14:3. Eles, entretanto, se demoraram ali por algum tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então, olha só, quanta coisa Deus realiza através das mãos daqueles que servem a Ele. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. 1 Timóteo 4,14. Não negligencieis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 5,22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Então a orientação aí para Timóteo, né, de você não ficar impondo as mãos aleatoriamente sobre a cabeça de todo mundo, né? Tem que haver um discernimento aí. Hebreus 6:2. E o ensino sobre batismo e imposição de mãos. A imposição de mãos é uma questão doutrinária, tá? E sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando o quê? Mãos santas, sem ira nem contenda. Então, pessoal, precisamos santificar as portas de entrada e também as portas de saída das nossas vidas, para que o Espírito Santo possa nos usar. Então, portas de entrada, sentidos naturais, precisam ser santificados, para que desta maneira Deus possa nos usar. Portas de saída, boca e mãos, precisam também ser santificadas, né? O que você faz com as tuas mãos, como que você age com a tua boca, o que você está falando, o que está no teu coração, entende? Tudo isso aí faz parte, porta de entrada e porta de saída. Muitas vezes você está ministrando e você está ministrando, pondo para fora coisa que está no teu coração, mágoa. Você está pregando e está colocando, a mágoa está vindo junto. Você está dirigindo o louvor, a mágoa está vindo junto. Você está falando com alguém, a mágoa está vindo junto. Então a importância, né, da gente entender esse mecanismo. E o diabo ele sabe disso e ele vai usar esse mecanismo para corromper as portas de entrada e as portas de saída. Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que haja transformação na nossa alma, primeiro precisa haver o quê? Renovação da nossa mente. Nunca vai haver transformação da nossa alma se a nossa mente ela não for renovada. Vai cair na prova também. Então, para que a tua alma seja transformada, para que as deformidades da tua alma sejam transformadas, a tua mente ela tem que ser renovada. Se a tua mente não for renovada, você não vai ser transformado. Você não vai ser transformado. Você vai continuar vivendo escravo do pecado. Você vai continuar vivendo uma vida na carne. Então a importância da tua mente ela ser renovada. Se ela não for renovada, e como que você renova a tua mente? Através da palavra de Deus, através da oração. Tudo isso é importante. Do jejum, tudo isso é importante. Salmo 101:3. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. O que você está colocando
diante dos teus olhos. Pode ser que está corrompendo essa porta de entrada. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Então você tem que ter convicção, você tem que ter certeza, a tua palavra não pode ser dúbia, né? Ela tem que ser certeira, é aquilo e pronto, ponto final. Quando as portas estão corrompidas pelo pecado, o inimigo tem livre acesso para potencializar, que o G perguntou, para potencializar o quê? Deformidades de alma, carregando-as com malignidade e usando para contaminar o ambiente e as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos ler todo mundo junto aí? 1, 2, 3. Quando as portas são corrompidas pelo pecado, o inimigo tem livre acesso para potencializar deformidades de alma, carregando-as com malignidade e usando para contaminar o ambiente e as pessoas que estão ao nosso redor. Isso você precisa saber. Isso aqui é o resumo do que a gente falou até agora. É o resumo. Você precisa entender isso, o conceito, o mecanismo, para quando aonde que você estiver, no trabalho, no serviço, em casa, na célula, na igreja, você saber o que está acontecendo, você se posicionar. Entende? Precisamos fechar as portas de entrada e as portas de saída na vida das pessoas que contaminam o ambiente, com as deformidades de sua alma, influenciadas pelo maligno, sejam crentes ou ímpios. Você estava no culto ontem? Não, ontem não vim. Ontem não veio, né? O pastor falou a respeito disso, sobre o pecado. Falou? E que a igreja que não crescia, o Espírito Santo falou para ele, tem pecado aqui dentro. E aí ele começou a orar nesse sentido. Então, precisamos fechar todas as portas de entrada e saída, tanto na nossa vida como na vida das pessoas que estão contaminando o ambiente, né? E que o diabo está usando isso para trazer confusão. Vamos ver alguns exemplos, né? Quando isso acontece. Quando nós estamos em contato com pessoas no trabalho, escola, família. Quando nós vamos fazer o cabelo. A mulherada aí, quando vai no cabeleireiro, quem tá pondo a mão na tua cabeça? É um macumbeiro, é um espírita. Você está sendo amaldiçoado. O que você tem que fazer? Vai cair na prova. Porta de entrada e saída na vida do teu cabeleireiro. Para você, e na sua também, para você não ser contaminado, para você não ser influenciado. Aí pode ser que quando você fizer isso, ele vai cair endemoniado. Ah, meu amor, a pessoa lá, tá lá o cara lavando ele. E você com o cabelo assim. O pior Mas, pessoal, mas ora antes. Chegou lá, sentou no sofá lá, antes de você tá esperando, já ora, já vai limpando o ambiente, já enclausura todo mundo que tá lá, né? Já faz um trabalho completo. Não vai fazer meia boca. Vai cair isso daí, a mulherada errar, vai levar pro chão de orelha. Quando alguém vai orar por nós, né? Então, o pastor Flávio é um ex-satanista, né, que eu conheci, e ele falou que muitos satanistas entravam dentro da igreja e se infiltravam lá e oravam pelas pessoas, em vez de abençoar, amaldiçoando as pessoas. Também já ouvi isso aí, muito. Ele amaldiçoava. Você acha que o amor ele já amaldiçoava? Ele é um satanista, né, filha? Já amaldiçoou, já está amaldiçoando. Ele é satanista, então ele vai te abençoar. Quando estamos ministrando na igreja, no louvor, na célula ou no encontro, também você pode estar contaminando o ambiente, você está trazendo para fora coisas pessoais que você está angustiado, oprimido. Tudo isso aí vai saindo fora. A gente tem que fechar então as portas de todo mundo, do louvor, do pastor, do meu irmão. Mas, ó, às vezes você está no louvor, é um louvor que tem unção, né? A música tem unção, mas tá cantando, parece que a coisa não vai. Mas o que está acontecendo? Quem está lá na frente, deve estar com algum problema, né? Que está pondo para fora, mágoa, angústia e um monte de coisa. E aí, quando você discerne isso daí, você ora,
fechando as portas de entrada e saída na vida de todos que estão lá. Muitas vezes é a igreja, dentro da igreja que está contaminado, né? O ambiente ele já está. Então você já vai orando, já todo mundo que está aqui, sejam fechadas as portas de entrada e saída, todo acesso do diabo para influenciar, para contaminar o ambiente, está proibido. Então você faz uma oração específica. Quando você faz uma oração específica, o resultado ele é imediato. Isso eu falo porque o pessoal que fez o curso no semestre passado começou a ficar assim, de boca aberta como a coisa funciona. Por quê? Porque a oração é uma oração específica. Se você fosse fazer uma oração genérica, Deus abençoa o culto e tal, ele vai ter um tipo de influência. A tua oração ela vai ter um tipo de ação do que quando você ora especificamente. Só que no encontro não, né, Paulo? Oi? No encontro não. No encontro é outro posicionamento. Então, Paulo, a gente tem que orar sempre pedindo para fechar a porta de entrada e de saída. Isso. As duas portas. As duas portas. Porta de entrada, onde que o diabo ele acessa a tua vida para te oprimir, para te influenciar. E porta de saída, quando você, muitas vezes, você tem mágoa no coração, você tem algum problema não resolvido e você acaba contaminando as pessoas. Não é toda vez as orações. Entende? Isso. Oração de manutenção. Exatamente. Não significa que quando você não orar dessa maneira, que Deus não vai abençoar, mas pode ser que durante o dia, Deus ele te traz discernimento e aí você, não, esqueci de orar para fechar as portas de entrada. Aí você ora e fecha, porque você já conhece o mecanismo. Quem não está sabendo dessa aula, a pessoa fala, mas o que é isso? Não sabe o que está falando. Mas é uma oração específica, e você não precisa falar audivelmente. Você pode falar em espírito. Você está com a pessoa conversando, você está sentindo a influência maligna, em nome de Jesus, sejam fechadas as portas de entrada e saída na vida dela. Pronto. Bloqueia. Mas mesmo orando em clausura naqueles negócios que está na loja, o que está acontecendo? Está atraindo vários tipos de pessoas, entendeu? Lá dentro. Então, porque na verdade eu oro enclausurando aquele monte de coisa que tem lá. Sim. Só que tem tantas pessoas, aí ficam as pessoas lá e ficam tirando foto e fazendo careta. Aí tem que enclausurar as pessoas também. Exatamente. Se não der fim nos negócios, o negócio está todo dia lá. É uma batalha. É uma batalha por quê? Porque está escancarada. A porta lá do estabelecimento está escancarada para o diabo acessar toda hora. Não, mas é porque é mesmo que ore, mas os vínculos estão lá. Os vínculos estão lá. Você tem que enclausurar todo dia aqueles vínculos, né? Mas todo dia vai vir batalha. Você tem que remover. Que nós, na prova aí, o que você tem que fazer quando um vínculo ele é caracterizado? Você tem que orar? Sim. Só orar? Você tem que dar para alguém? Qual que era a resposta? Quebrar, botar fogo e jogar fora. Essas duas Uma só. Quebrar e jogar fora. Só orar? Só orar não adianta. Então era É a última. Joga fora. Você quebra e joga fora. Isso, você tem que quebrar e jogar fora. Entende?